Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma banda sediada no Brasil, que se radicou no Brasil, mas grande parte dos músicos era argentina, eram de origem argentina, e foi muito importante ali nos primórdios da Tropicália, porque eles ajudaram tanto o Caetano Veloso quanto o Gilberto Gil em festivais. Então eu estou falando dos Beat Boys, não Beat Boys, Beat Boys, que teve uma formação flutuante, mas cujos membros que mais se destacaram depois foram o baixista Willy Verdaguer, o baterista Mário Frias e o multi-instrumentista Tony Ozana. Esses três fariam importantes trabalhos aí na música popular brasileira após o fim dos Beat Boys. Então eles começaram lá na Argentina, num bar lendário para o rock argentino, que é o La Cueva, mas depois migraram para o Brasil e faziam shows em casas noturnas e foram descobertos pelo Guilherme Araújo, que era empresário do Caetano Veloso na época. E, fascinado com o que ele ouviu e com o que ele viu também da apresentação, ele fez o Caetano entrar em contato com os Beat Boys e assim a banda ajudou o Caetano Veloso no lendário festival de 1967. Eles é que acompanharam o Caetano Veloso em Alegria, Alegria. Então já um dos marcos zeros do tropicalismo. Assim como os Mutantes ajudaram o Gilberto Gil em Domingo no Parque. E o curioso é que no festival do ano seguinte, o Caetano e o Gil inverteram a banda de acompanhamento. Daí, em 68, o Caetano se apresentou com os Mutantes, a faixa É Proibido Proibir, e o Gilberto Gil foi acompanhado pelos Beat Boys na faixa Questão de Ordem, e que deu todo aquele rebuliço lá que, como o Caetano não concordou com a eliminação da música do Gilberto Gil, ele pediu a desclassificação da própria música dele, É Proibido Proibir. E ainda no ano de 1967, os Beat Boys tiveram a oportunidade de lançar o primeiro artefato sonoro deles, que foi um compacto, que foi com a música Abre Sou Eu, no lado A, e Canudinho no lado B. As duas músicas versões. Então, eu vou falar delas mais pra frente, porque Abre Sou Eu está no álbum original e Canudinho está na versão aqui, nessa maravilhosa versão que infelizmente é importada, porque no Brasil nunca mais lançaram nada dos Beat Boys. Aqui. Tá até em inglês aqui o encarte. O texto aqui está em inglês. Vergonhoso para nossa cultura. E tem uma foto, essa foto aqui dos Beat Boys. Aqui era um quinteto. E esse álbum aqui tem 12 canções. E essa edição tem uma faixa bônus que eu vou falar depois. Então aqui, esse álbum aqui que foi lançado em 1968, mas contém Abre Sou Eu de 1967. Então ele começa é recheado de versões. De 12 canções, apenas 4 são de autoria do grupo, mas o grupo se dá relativamente bem na maioria das versões aqui. Então começa com a música A Felicidade, que é uma versão da música La Felicidade, do astro da música do rock argentino, dos primórdios do rock argentino, o Palito Ortega, que chegou até a ser político, chegou a ser governador e senador lá na Argentina. Então aqui uma música mais alegrinha, mais aquela pop beat mesmo, meio lembrando música do Jovem Guarda. Aqui é uma música um pouquinho mais açucarada. Mas depois temos uma bela versão aqui para A Time for Remembrance, uma balada do The Cowsills, aqui interpretada muito bem pelos Beat Boys. Lembrando que os Mutantes também fizeram uma versão de uma música do The Cowsills no álbum A Banda Tropicalista do Duprá. Mas eu acho que até que naquela ocasião a versão dos Mutantes supera
a versão original do The Cowsills para The Rain, The Park and the Other Things, que tá ali. Aqui os Beat Boys não fazem feio, mas tá praticamente talvez um pouco abaixo do nível da versão original do The Cowsills. Depois temos uma versão também de uma música que era muito famosa na época, que era Green Tambourine, da banda americana Lemon Pipers, uma banda psicodélica da costa leste americana. E aqui a canção foi vertida para o português, a letra, e virou O Meu Tamborim. Aqui eu já acho que eles não se saíram tão bem nessa versão, uma versão meio diluída um pouco. Depois temos a primeira das 4 canções próprias da banda, Era uma Menina, uma música de pop psicodélico bem feita também, até com um interlúdio meio psicodélico, mais pesado um pouco no meio. Mas basicamente uma música de pop psicodélico das boas. E depois temos a grande canção do álbum, que foi o lado A do primeiro compacto deles, Abre Sou Eu. Abre Sou Eu é uma música tropicalista, psicodélica, que não fica nada a dever em relação a Alegria, Alegria ou Domingo no Parque. É tão brilhante quanto essas canções. É uma versão de um artista argentino chamado Billy Bond. Mas eu considero até, eu gosto da versão do Billy Bond, mas para mim essa é a versão definitiva da música. Abre Sou Eu é uma das grandes canções lançadas no Brasil na década de 60, na minha opinião. Aqui temos uma guitarra ensandecida aqui, convivendo com uma flautinha bem doce, bem inocente aqui, permeando a música. E um teclado que hoje em dia o pessoal chamaria de churrascaria, mas aqui caiu perfeitamente bem na música. E também com um trabalho de bateria muito bom. Sem contar o baixo do Willy Verdager, que é sem comentários, é incrível. E o Willy Verdager depois, como eu vou falar mais pra frente, se destacaria em outros trabalhos. Mas Abre Sou Eu é o grande momento aqui desse disco, sem dúvida. Depois ainda temos, fechando o que era o lado A, né? A canção Abrigo de Palavras em Caixas do Céu. Apesar desse título em português, a música é cantada em inglês e também é o original do grupo. Já lembra um pouco aquelas bandas mais dos anos 50, é uma música mais até com uma pegada mais cinquentista. Meio música de cowboy, lembra até uma boa, eu gosto dela também, é bem divertida. Depois, o que era o lado B, né? Quando era em vinil, eles já chegam chutando a porta com Wake Me Shake Me, a versão do The Blues Project, em uma versão bem turbinada, que eu até prefiro essa versão à do Blues Project. É uma versão bem azeitada. Depois temos um instrumental, temos dois instrumentais, dois temas instrumentais desse álbum. Aqui é Pobre Coração, que derivou da canção Pauvre Cœur. Desculpe que meu francês é tenebroso. É Pauvre Cœur, que é uma música que fez parte da trilha sonora de um filme que tinha sido lançado em 67, que é Eu Matei Rasputin, que aqui o compositor é o pai do cineasta, inclusive. E depois temos uma versão que é até meio exótica aqui, porque tem toda a cara de trilha sonora, de música de trilha sonora, mas temos uma instrumentação meio exótica, parece algo um banjo, um ukulele, com orquestrações pomposas e também uma gaita meio chorosa, que é a música intrigante. Não é brilhante, mas é intrigante. Depois temos uma terceiro tema do grupo mesmo, terceiro tema próprio, que é Sempre Esperando. Das 4 canções próprias, eu acho que essa é a mais fraquinha, que é bem balada, bem açucarada, bem melada mesmo. Não é ruim, não digo que seja ruim, mas na comparação com as outras faixas do álbum, ela perde. Depois temos uma versão de uma música dos Beatles, que é Your Mother Should Know, mas também que a letra foi vertida para o português e virou canção que ninguém mais cantou. E o Mother Should Know não é uma das minhas músicas preferidas dos Beatles, mas aqui a banda se sai bem. Eu gosto dessa versão aqui, sim.
Depois temos um segundo tema instrumental, uma, uma canção do Bach, do Johann Sebastian Bach, que é Área para quarta corda de Sol. Também a banda faz um trabalho competente aqui, apesar de não ser um dos pontos altos do disco. E termina a última música que fecha o então lado B e também fecharia o CD, né? Não fosse a faixa bônus. Temos uma deliciosa maluquice tropicalista que é Torta de Morangos. Também, apesar do título ser em português, a música é cantada toda em espanhol, a não ser ter um cidadão recitando aqui no meio uma receita de uma torta de morangos, só que ele vai acelerando a narração, como se fosse um locutor de futebol quando o time está indo para o ataque, ele parece que ele vai acelerando, acelerando, e no fim termina com Nada que é Ver, que resume bem o nonsense aqui dessa deliciosa maluquice. Ainda tem espaço para eles enxertar aqui no meio da música o piano daquele tema de cavalaria e enxertar um pedaço de tango também. É bem divertido e bem maluca essa música. Lembra até um pouco You Know My Name, Look Up The Number dos Beatles, só que essa música nem tinha sido lançada até então. Demoraria 2 anos para ser lançada. E depois, com a prisão do Caetano e do Gil, os Beat Boys se viram meio que órfãos. A banda se desfez pouco tempo depois, mas, como eu falei, 3 integrantes aqui se destacaram. O Willy Verdaguer e o Marcelo Frias, o baixista e o baterista dos Beat Boys, fariam parte da primeira banda da formação que gravou a obra-prima, que é o primeiro álbum dos Secos e Molhados. Aquele baixo maravilhoso que é a primeira coisa que a gente ouve quando toca Sangue Latino, que é a primeira faixa do álbum, é dele. Aquele baixo e aquelas outras linhas de baixo incríveis também, como a de Amor, como a do Patrão Nosso de Cada Dia, Assim Assado e por aí vai. Todo o baixo do disco, do primeiro álbum dos Secos e Molhados, é do Willy Verdaguer. E o Marcelo Frias também, muito bom baterista, também participou desse álbum. Ele até aparece na capa dos Secos e Molhados, apesar de não fazer parte oficialmente da banda, mas na capa ele aparece. E o Tony Ozano, ele ajudou, ele contribuiu com vários artistas, como por exemplo Raul Seixas, ele participa do Guitarra do Raul Seixas. Ele foi o compositor da música Cavaleiro de Aruanda, que o Ronivon gravou no álbum dele homônimo de 72. Ele tocou em álbuns Elis Regina, então o Tony Ozana rodou bastante aí no cenário musical brasileiro, principalmente na década de 70. E fica o legado aqui dos Beat Boys como uma das bandas mais originais aí da cena roqueira brasileira da década de 60. Eles não tinham o carisma dos Mutantes, mas eram extremamente competentes. A Argentina, naquela época, estava dando um baile no Brasil em termos de rock, porque os argentinos sempre abraçaram o rock com mais boa vontade do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil tinha aquela coisa meio estúpida de que guitarra elétrica é entreguismo, é símbolo do imperialismo. Lá na Argentina eles não tinham nada disso. Na Argentina, o rock desde o início foi abraçado aí pela juventude. E, como eu falei, Beat Boys, essa banda aqui, uma das mais interessantes e originais aí da cena roqueira brasileira e paulistana especificamente, da década de 60. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!